não tem uma constituição ao redor do planeta que não defenda, com o sacrifício da própria vida, o seu direito à liberdade de expressão. Mas nenhuma dessas constituições garantem a sua sobrevida contra a reação furiosa da plateia. Parafraseando Olavo Bilac, dai-me café, ou dei-me café, quero escrever. Não é bem café, tá, gente? É um suquinho de caju, beleza, que hoje está fazendo calor. Nem parece que estamos, né? Nem parece que estamos no inverno. Tô até suando. Ah, beleza, isso aqui. Pois é, pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Vê se isso é jeito de se receber os nossos queridos convidados, as nossas queridas convidadas para esse editorial de toda sexta-feira. O camarada todo lambuzado de suor, se enxugando, dando boas-vindas. Madames e messieurs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um editorial do The Talk, esse bate-papo nosso de toda sexta-feira. Sempre fazendo para vocês o gostoso e singelo pedido de abstrair os sons ao redor. O Marcos Carreiros baixou nele o espírito da Camargo Correia, tem uma marquita muito louca, junto com gatos, cachorros e a criançada. Aqui, se eu fizer silêncio, acho que vocês vão conseguir ouvir. A criançada brincando de queimada na escola adventista, quase colada aqui em casa, tá bom? Então, vou pedir para vocês, como eu sempre faço nos editoriais, vamos abstrair os sons ao redor, tá, gente? Peço paciência, porque morar em casa é gostoso, mas morar na Vila Belmiro é mais gostoso ainda. São jogadores de futebol, crianças brincando no recreio da escola, é uma festa, é uma farra, tem maquita, tem de tudo aqui, entendeu? Para não ficar fazendo editorial no miolo da madrugada, que aí sim dá para rolar algum tipo de silêncio, a gente faz durante o dia. Que maravilha, né? E aí tem que estar preparado para gatos, cachorros, maquitas, alunos de escola adventista, futuros jogadores de futebol, grunhidos, e a gente está dando sorte, porque de vez em quando eles soltam aí uma espécie de trilha sonora do capeta. Aí tem o CrossFit, que daqui a pouco começa a funcionar. Uma trilha sonora do Satanás com bastante órgãos genitais nas letras. Tá bom, gente? É isso. Esse é o mundo que a gente vive e vamos nessa. Bom, pessoal, a gente está aqui praticamente fazendo uma data comemorativa, tá? Nessa semana não, mas na semana que vem e também na semana de lançamento do seu número 9, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque hoje tem serviço, tá bom, pessoal? Estamos comemorando um ano da nossa retomada, tá? Da chegada do número 4, não sei se foi o número 4 ou o número 5, e estamos lançando no dia 31 o número 9, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o croquis, tá, gente? Ainda não está finalizada a revista, mas já dá para você ter uma ideia de como é que vai ser o número 9, eu vou mostrar daqui a pouco. E também temos o nosso primeiro ano de editoriais. Semana que vem, acho que na sexta-feira da semana que vem, temos o editorial, praticamente um editorial de aniversário, editorial de um ano, tá? Eu acho que esse editorial já é o editorial de um ano, mas a gente faz 2 aniversários, tá bom? Vamos comemorar aí até 31 de agosto, que foi o início dos nossos editoriais de toda sexta-feira, tá? Tive 2 semanas mais recentemente, que eu tirei um pouco de férias, não fiz nada e fiz essa retomada. Precisava de umas fériasinhas, não está aguentando muito ter que mexer com determinados assuntos. Fazer editorial não é um negócio muito fácil, mas cá estamos, retornamos e temos aí o nosso editorial do The Talk comemorando um ano, tá? Estamos comemorando um ano dos nossos bate-papos de toda sexta-feira, tá? Todos eles inéditos. Se bem que o de hoje e o especial véspera de feriadão, terça-feira, dia 6 de setembro, teremos hoje o retorno de um assunto lá de um ano atrás. Daqui a pouco eu explico na segunda parte do nosso editorial. Beleza? Pretendo fazer um negócio rápido, nunca consigo, sempre dá 40 minutos a uma hora.
mas vou ver se eu consigo fazer a coisa rapidamente. Perdão. E, afinal de contas, nós estamos retornando ao assunto. E sim, o, o editorial do especial Véspera de Feriado, no dia 6 de setembro, cai numa terça-feira, será um especial de feriado especial, mas estaremos tocando novamente no assunto liberdade de expressão, tá bom? Que aconteceram algumas coisinhas de uma forma um pouco mais recente, né? Agora, na segunda metade do nosso editorial, a gente vai explicar isso direitinho, beleza? E estamos retornando nesse assunto no editorial de hoje e no editorial do especial Véspera de Feriado. Aguardem terça-feira à noite, você já pode curtir a sua véspera de feriado maravilhosa com o nosso especial. Aí vai dar 1h30, 1h40, sabe-se lá, gente, 2 horas. O papo vai ser longo, tá bom? Agora a gente vai para o serviço, vai mostrar um pouquinho do nosso número 9, tá bom? Que já está saindo do forno, está quase pronto. Temos aqui, então, a nossa capa. Por enquanto, uma capa provisória e já fazendo para vocês a quebra da primeira grande surpresa até dia 31, que é o entrevistão com o nosso querido Eugênio Martins Júnior, dono da Manish Boy Produções, aqui em Santos. Ele é produtor artístico dentro da área de música, em especial jazz e blues. O papo foi muito legal. Vai ser o The Talk ao vivo. Esse The Talk ao vivo, provavelmente eu deva lançar antes do dia 31, acho que antes do lançamento da revista. Eu preciso fazer ainda a transcrição. Não é que eu precise ainda fazer a transcrição, estou no meio dela. Então, estou no meio da transcrição para a segunda metade do nosso The Talk, que tem sempre um entrevistão. E o entrevistão foi com o Eugênio Martins Júnior, que foi um super papo, e será o The Talk ao vivo, nosso próximo número do The Talk ao vivo, entrevistão com o Eugênio Martins Júnior. Tá bom, gente? Esse, vou ver se eu consigo colocar na mesma data do lançamento dessa edição número 9 do The Talk. E, enfim, ou talvez até antes. Vamos ver o que rola. Beleza, meu povo? The Talk. Nossos artistas aqui presentes. Alguns contos já estavam no papel, mas eu fiz um certo segredo, fiz algumas mudanças. Eu falei, não, vou mudar de cor, vou mudar de layout. Esse negócio tá meio chato, a gente nunca consegue acertar de primeira. Então, a gente sempre toma um certo cuidado antes de sair atabalhoadamente, lançando mão do nosso, né? Da nossa revista, aí você mostra uma coisa, na semana que vem está completamente diferente, é um rolo federal, certo? É isso. Então temos aí o nosso The Talk, tá? Nossa capa. Temos aqui nessa edição, já temos aí os 3 primeiros contos, na verdade já temos mais um que é o do Lincoln Espada, mas ainda estou montando aqui o índice, o index, o nosso sumário da nossa revista. Tá? Temos aqui a página de serviço. Não sei se vou mexer um pouco na cor das fontes. Tem uma coisa aqui que está meio apagada na página par, que é a página que está à sua esquerda. E a página direita é a página ímpar. Temos aqui a estreia de Marcelo Inácio, Ela que Passa. O conto dele é muito bom. Conto romântico, tá, gente? Mas não aquele romantismo com a morte, aquele romantismo que a gente estuda na escola, estuda nos cursos de letra, aquela coisa do o romantismo que flerta com a morte como a solução do amor não correspondido. Não. Aqui, de repente, o amor não é correspondido, mas fica aquela dorzinha no coração, aquela dor no cotovelo, aquela saudade da pessoa amada. Aqui ninguém precisa se matar, dar cabo da própria vida, ou esperar que a morte solucione aquele amor mal correspondido. De repente, gente, vê a mágica que vem para bem, né? De repente você acha que você casando com a pessoa está fazendo um grande negócio, está fazendo um negócio horrível, um negócio tenebroso. André Simões Louro, como sempre, com seu inédito Uma História do Canivete, de Madrepérola, de Doc. De novo, temos André Simões Louro, o nosso grande narrador, o nosso grande cronista, né?
daquela Cubatão que não existe mais. Minha gente, aquela Cubatão que deixou saudade num monte de gente. Aquela Cubatão que todo mundo entendia. Esse tipo de preconceito existe até hoje com a cidade de Cubatão. Tá? A coisa da cidade poluída, da cidade suja, da cidade dos pobres, dos miseráveis, etc, etc. Mas tem coisas excelentes em Cubatão, no estilo de vida do cubatense. São artistas de mão cheia, são artistas de mão cheia. É um negócio de cair o queixo e você sair cidade afora procurando queixo. É um negócio maravilhoso, tá? E um pouco dessa Cubatão dos anos 70, dos anos 80, é um pouco o pano de fundo dos trabalhos publicados do André Simões Louro aqui no nosso The Talk, tá? E com casos... De novo, temos aqui o Bar do Jaca, hein, gente? Você que curte o Bar do Jaca, eu sei que a Maria José Goldschmidt está com saudade daquilo que não viveu. Está parecendo Neymar. Né? Saudade do que não vivemos, né? Saudade do Bar do Jaca. Eu estou quase dizendo para o doutor André Simões Louro que vai chegar uma hora que ele vai ter que escrever sobre o Bar do Jaca. Porque ele fica publicando muito aqui Bar do Jaca, ou Bar do Jaca, como pano de fundo aqui do nosso... dos contos que ele publica aqui no The Talk, e Bar do Jaca, né? Ele vai ser intimado pela população da Baixada Santista, das 9 cidades, a escrever sobre o Bar do Jaca. Então temos aqui o conto do Dr. André Simões Louro, tá? E chegamos a Maria José Goldschmidt, Rafael, o Homem da Bicicleta Preta. Gente, agora tio Celinho põe a mão na testa. Galera, quando eu chego e digo que esta mulher escreve mais que Clarice Lispector, Marcelo, você cria caso com tudo. Marcelo, você... Meu Deus do céu, você fica carregando as cores, exagera no negócio, não dá, Marcelo. Gente, presta atenção, criatura. Nem sei se o livro está aqui, é tanto livro, deve estar lá. Lua Rouxinol. Leiam esse conto, não tem nada a ver com Lua Rouxinol. O Rafael, o Homem da Bicicleta Preta. Duvido que vocês não coloquem ela no mesmo patamar de... Acabei de falar o nome dela, gente. Dá branco de vez em quando. Clarice Lispector. Vocês lerem isso e não sacarem a jogada, vocês estão de... You are fanfarration, como diria o filósofo contemporâneo. Esqueci também o nome do filósofo contemporâneo, gente. Gente, tá triste o negócio. Joel Santana. Joel Santana. Como diz o filósofo contemporâneo Joel Santana, you are fanfarration, you are debrincation with me, cara. Você não entender a magnitude da escrita de Maria José Goldschmidt. Rafael, o Homem da Bicicleta Preta. Vamos folhear aqui um pouco, certo? Temos aqui o conto. Meio que fluxo de consciência, tá, gente? Quase isso, tá? Quase isso, como fluxo de consciência. Fiz aqui umas mexidas, tem ainda umas coisas para fazer ajuste, e entrou mais recentemente Procura Se Casar com o Velho, do Lincoln Espada. Esse aí está somente com uma página, tá? Conto bem curtinho. Tá para chegar mais gente aí, tá para chegar o Williams Wilson, o Marcelo Gama eu ainda vou colocar depois desse editorial. Estamos também aguardando o texto de Dona Madeleine Alves, e a partir deste ponto em diante entra o entrevistão com o Eugênio Martins Júnior, o André Simões Louro. André Simões Louro, qualquer hora eu pego ele de jeito, ele vai fazer o The Talk ao vivo aqui. Eugênio Martins Júnior, proprietário, sócio, fundador da Manish Boy Produções e produtor cultural aqui na cidade de Santos, tá, gente? Estou falando a partir de Santos, a partir do centro do universo, conhecido como Vila Belmiro. Vila Belmiro é o centro do universo. O centro do mundo é a sua casa, o bairro onde você mora, a cidade onde você vive, é o centro do mundo. O do universo está na confluência de Rua Tiradentes com Rua Dom Pedro I. Tem até uma bola ali. Ali
é o centro do universo. Ali é o norte magnético do futebol, da vida, do mundo, do universo. Então, se você não mora na Vila Belmiro, você de fato está morando no centro do mundo, num lugar muito bonito, muito importante e tal. Mas não é o centro do universo. O centro do universo é a Vila Belmiro. E Eugênio Martins Júnior é um produtor aqui da cidade de Santos, que faz um trabalho excepcional. Na abertura do The Talk ao vivo, eu vou contar um pequeno caos de uma participação junto com ele, que a gente fez parte da produção da Quarta Tarrafa de 2012, já se vão 10 anos, né? De 2012 teve a abertura da Tarrafa, na época foi o roqueiro, o Lobão, tá? Eu vou contar alguns causos na abertura do, do The Talk ao vivo. Deve ir para o ar semana que vem ou no mesmo dia do lançamento da revista. Talvez um pouquinho antes, se eu conseguir terminar tudo direitinho, essa segunda parte da edição. Tá bom, gente? Esse é o serviço para o momento. E agora vamos para o restante do nosso bate-papo, do nosso editorial. Fantástico suquinho de caju para alegrar os nossos corações, dar essa refrescada nesse veranico no meio do inverno. Inverno no Trópico de Capricórnio não é inverno, é uma grande festa, na verdade. É isso aí, pessoal. Como eu havia dito para vocês agora há pouco, estamos comemorando o nosso ano de editoriais, tá? Parece que foi ontem, né? Mas já estamos no nosso número 40, indo para o nosso número 42. Na última semana, na virada do mês de agosto para o mês de setembro, certamente estaremos completando um ano dos nossos editoriais. E voltando para um tema que foi o tema de agosto do ano passado, que é a liberdade de expressão. Vou pedir para vocês, por favor, terem paciência, tá? Porque a gente tem data limite, a gente passa por alguma ediçãozinha, tal, a gente quando está subindo o vídeo, quando a gente faz a premiere do vídeo, né? Uau, temos uma premiere do vídeo. O vídeo do editorial desta sexta-feira, dia 19 de agosto, está no ar. Assim que vai para o ar a notícia sobre a qual estávamos conversando neste editorial já fica velha. Digo isso por quê? Porque a gente vai começar o nosso bate-papo sobre o atentado de sexta passada contra o escritor britânico Salman Rushdie. Eu falo Rushdie, tá, gente? De vez em quando eu troco. Rushdie, para mim é mais fácil Rushdie, mas vou tentar caprichar no Rushdie, tá? Que ele é nascido em Bombay, na Índia, tá? Mas como é um país do Commonwealth, ele tem cidadania britânica, ele é meio indiano, britânico, americano, ele é meio um cidadão do mundo, tá? Ele sofreu um atentado no Instituto Chautauqua, em Nova York. Ele estava se preparando para uma palestra. Ele estava se preparando para uma palestra. Subiu um... Vou chamar assim de... Como é que eu poderia dizer? Uma pessoa que tenta esfaquear uma outra pessoa seria o quê? Um homicida? Um... sei lá, um criminoso? Ele sofreu um atentado desse jovem, tá? Que é de origem síria, pelo que parece. Não, as notícias são completamente desencontradas, tá, gente? Cada um fala uma coisa. O New York Times fala uma coisa, o Guardian fala outra. A gente nunca consegue acertar. Dizer na sexta-feira passada o sujeito era iraniano. Não, ele é sírio, pelo que me parece. Aí o governo do Irã chegou e falou assim: já não temos nada contra esse atentado, não temos nada relacionado a esse atentado contra o Salman Rushdie, não temos nada a ver com isso. E ele sofreu várias perfurações, lado direito, que meu lado direito aqui deve ser o esquerdo de vocês, que também tem espelho essa imagem aqui, tá bom, gente? Tá? Que é o meu lado direito, de repente para vocês é o lado direito ou esquerdo, porque a imagem aqui está com espelho, tá? Está trocada.
Ele teve, se eu não me engano, também uma facada no rosto, deve ter tido alguma perfuração perto do olho, ele perdeu uma das vistas, um dos olhos, tá? E várias perfurações, essa sim, preocupante, no fígado. O fígado é um órgão que se regenera, mas também não vamos abusar com esfaqueamentos, né? Então, o Salman Rushdie está entre a vida e a morte, tentando lutar pela vida depois desse severo atentado a facadas que ele recebeu lá, não sei se é na cidade de Nova York ou no estado de Nova York, no instituto, no centro, no instituto Chautauqua, quando ele estava se preparando para uma palestra. O cara subiu lá no palco, feito um raio, esfaqueou ele, foi perfuração para tudo quanto é lado, ele perdeu muito sangue. E pode ser que, quando vocês começarem a assistir esse editorial, vocês já tenham recebido a notícia do falecimento dele por conta desse atentado. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Que a gente tem data limite. Até o momento que eu fiz esse editorial, não tinha notícia da morte, não tinha chegado para mim a notícia do falecimento dele, tá? Vocês começarem a assistir, pumba, já vem a notícia do falecimento. Aí eu estou falando de uma pessoa que ainda está viva, mas que na hora de vocês assistirem já faleceu. Peço desculpas por esse intervalo aí. Torcemos pela plena recuperação do Salman Rushdie, tá bom? Esperamos, ninguém aqui está desejando nada de mal para ninguém. Esqueçam isso, tá? Pode ser que ele venha a falecer, porque os ferimentos foram severos e muito graves. De fato, ele está entre a vida e a morte, então pode ser que aconteça. Quando você for assistir esse nosso bate-papo, vocês acabaram de receber a notícia do falecimento dele. Tomara que não. Tomara que esse nosso bate-papo ainda tenha algum tipo de atualidade. Como todos nós vamos morrer algum dia, a gente sempre recebe notícia de morte. Então, peço desculpas, tá? Se porventura, na hora que vocês forem assistir a esse editorial, a notícia da morte vocês já tenham recebido a notícia da morte, tá? Porque existe um tempo que eu preciso fazer o editorial. Quase não faço muita edição, tá, gente? Edição é mínima, é muito rápida, é mínima, vai, e bota para o YouTube, entendeu? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode com o noticiário, mas às vezes o noticiário muda no meio do caminho. Tá bom, pessoal? É isso. E a gente está voltando nesse tema da liberdade de expressão. Não tem uma constituição ao redor do planeta que não defenda, com o sacrifício da própria vida, o seu direito à liberdade de expressão. Mas nenhuma dessas constituições garantem a sua sobrevida contra a reação furiosa da plateia, dependendo, em especial, do conteúdo e da forma e do tom que você trata determinados assuntos. Não dá para salvar, não dá para ter essa salvação toda garantida por Constituição. Não dá. Tá bom, gente? A Constituição garante para você a liberdade de expressão, mas isso não significa que a plateia vai abraçar o conteúdo daquilo que você escreveu, daquilo que você manifesta, em especial, dependendo da forma e dependendo do tom, pode ser que você cause uma certa reação colérica dessa plateia e aí eles vão querer te pegar de porrada na rua. E não tem constituição no mundo que te defenda contra isso. Basicamente é isso, tá? Eu vou adiantar um pouco o assunto do editorial de véspera de feriado, do dia 6 de setembro, o nosso especial de feriadão, super rechonchudo, recheado, 1h30, 1h40. Desenvolveremos muito bem essa ideia no editorial de sexta-feira, o especial de feriadão, de véspera de feriado, tá bom? A gente vai desenvolver isso, a gente vai ter todo o tempo do mundo para desenvolver isso. Mas eu vou fazer uma espécie de introdução nesse editorial, tá bom? É o seguinte, pessoal. Quando o mundo secular onde você vive falha em promover justiça, o que te sobra?
Deus? Para bilhões de pessoas na face da Terra, é Deus. O mundo secular, o mundo dos homens, ele é tão escroto no sentido de produzir injustiças, e injustiças a granel, de penca, tonelada, é um negócio gigantesco, monumental, de ruim. Em termos de injustiça, promovida contra principalmente os mais desassistidos, os mais pobres, aqueles que de fato sofrem horríveis privações. E você espera nos partidos políticos, nas eleições, na política partidária, na realpolitik, que a balança da justiça fique equilibrada. Os pratos da balança da justiça fiquem equilibrada, e aí você chega mais ou menos na idade que eu estou hoje, 5.1, e percebe que o buraco só aumenta. E que o homem, o ser humano, é incapaz de promover justiça. Qual é a justiça que você espera quando esse mundo secular falha? A de Deus. Por intermédio da religião. Façam a diferenciação correta, tá, gente? Façam a diferenciação correta. É religião. Não é instituição religiosa. Porque na instituição religiosa, se entrar uma liderança que queira limar desafetos de gente que ele não gosta, ele dá um jeito ali de mexer na interpretação de textos sagrados, de textos de escrituras, dependendo da religião que você professe, para fazer a massa se voltar contra uma determinada pessoa, contra uma determinada instituição, entidade, o que for. Isso também de vez em quando acontece, a gente vai desenvolver isso melhor no especial de feriadão, do dia 6 de setembro, tá? Aguardem, que vai estar maravilhoso. É muito fácil a gente botar a culpa no fanatismo ou no extremismo religioso. Fica fácil. Falar, não, extremista religioso. A mecânica é muito mais complexa. O que faz uma pessoa, por exemplo, obedecer, eu acho que é fátua, emitida pelo, na época, Ayatollah Khomeini, que hoje temos no Irã o Ayatollah Khamenei, na época era o Khomeini. O Salman Rushdie, ele foi condenado, ele passou a sofrer ameaças de morte e foi jurado de morte a partir de uma fátua do Ayatollah Khomeini. Na época, em 1988, ele publica um livro chamado The Satanic Verses, ou Versos Satânicos, tá? Cujo conteúdo, segundo a interpretação de parte das pessoas que professam o islamismo, não é todo mundo, tá? Aqui não está cabendo generalização, foi uma heresia, foi uma profanação contra a, vamos chamar aqui de memória, de presença, de atuação e de ortodoxia do profeta Mohammed. O profeta, aqui na tradição brasileira, a gente chama de Maomé, tá? E aí ele solta uma fátua dizendo que ele tinha de morrer. E a pessoa que atentasse contra a vida dele, em qualquer lugar do mundo onde morasse um islâmico, e atentasse contra a vida do Salman Rushdie, receberia, inclusive, um valor em dinheiro. Na época era muito dinheiro, era 3 milhões de dólares. Isso foi em 1989 que o Ayatollah Khomeini ele emite essa fatwa, que seria uma espécie de bula papal, uma espécie de comunicado da liderança muçulmana no país Irã. Tá? Há várias lideranças muçulmanas ao redor do planeta, uma delas são os ayatollahs, tá? No caso da Pérsia, no caso do Irã, tá bom? E a partir de 1989 ele teve que andar de segurança, com segurança não somente para ele, para a família dele, até para amigos, pessoas próximas dele tiveram que contratar segurança porque ia sobrar para todo mundo. 89 para 2009, 20, 19, 30, 32, 33 anos depois veio esse atentado. Obviamente que o Salman Rushdie já é um senhor de 74 anos, então, né?
Pô, já estou com 74, vou andar com segurança. Deu aquela relaxada e o atentado contra a vida dele veio. Ficaria muito fácil eu trabalhar somente com a questão da cognição. Porque a cognição, gente, todo mundo tem. Desenvolvido ou não tem. Tá? Calibrada são outros 500. Porque é óbvio que não são todos os membros que professam a religião muçulmana que saem na rua. Não são todos os membros que saem na rua tirando a vida dos outros. Não é isso que preconiza as religiões chamadas de judaico-cristãs, as religiões abraânicas, judaísmo, islamismo e cristianismo. Não é o assassinato. É uma parte, às vezes, dessas instituições religiosas que têm esses extremistas presentes, mas não, de fato não é todo mundo. Tá? Aconteceu esse atentado, as pessoas chegam e falam assim, mas isso não é possível. Será que eles não entenderam que o Salman Rushdie fez no Versos Satânicos é uma obra de ficção? Pois é, gente. Esse é a chave de análise do negócio que a gente vai desenvolver melhor no dia 6 de setembro, no especial de véspera de feriado. Tá? Não é todo mundo que tem cultura literária. Isso tem que estar muito presente, isso tem que estar muito na massa do sangue de todo mundo. Não é todo mundo que tem cultura literária, ou que entende que ficção é ficção. É óbvio que quando você está produzindo ficção, você parte de determinados elementos que de fato existem no mundo real. Por exemplo, o personagem que você está escrevendo está num calor terrível, está suando que só um louco. O que ele faz? Ele pega um lenço e se enxuga. A pessoa suando existe, lenço existe, suor existe, mas este personagem você criou, ele não existe de verdade, ele está dentro de um espaço de ficção. Então, consequentemente, todo mundo tem um lenço em casa, mas o lenço que está nas páginas do livro é um lenço que, obviamente, você se refere a esse lenço aqui que está na minha mão, é um objeto de referência para você criar seu lenço. Esse lenço aqui me parece que é meio bege. Tá meio sujo, tá, gente? Preciso dar uma lavadinha. É um bege meio escuro. Um bege meio escuro. Mas você poderia criar um lenço florido. Nas páginas do seu livro, consegue perceber a diferença? Você parte de um objeto que de fato no mundo real existe, mas o seu lenço não é bege, o seu lenço é vermelho, o seu lenço é amarelo, o seu lenço é laranja, é florido, tem rosas, tem margaridas, tem Pokémon. O que você quiser colocar no lenço é uma criação sua, é uma ficção. De fato, esse lenço de Pokémon não existe. Eu acho engraçado que todo mundo está curtindo muito esse negócio de meta, tal do metaverso, e fica aí com telefone celular atrás de realidade ampliada, chamada de realidade ampliada, caçando Pokémon cidade afora. Foi um inferno na época que teve essa febre de todo mundo com o maldito do celular, ia falar um palavrão, vou imitar o palavrão. Maldito celular na mão caçando Pokémon. Ficção é mais ou menos isso. É como se fosse o metaverso, é como se fosse a realidade ampliada. É como se fosse o que o William Gibson chama de cyberespaço, que é outro tema que a gente vai abordar no dia 6, tá? Sobre a questão do ficcional, tá? Tem muita coisa que não existe. Por exemplo, a transferência bancária que você faz no aplicativo do seu celular não existe. É uma troca de dados, é uma troca de números. São dígitos que você transfere de um lado para o outro. É o dinheiro de verdade? De repente, não. É apenas um conjunto de dados que você transfere de uma agência bancária para outra agência bancária, de um banco para outra agência bancária de um outro banco. Mais ficcional que isso não existe. Só que fazer essa relação para dentro das obras de arte é que são elas. E aí a gente entra na questão, que a gente também vai desenvolver no dia 6, que é a questão da falha que os sistemas escolares e famílias estão apresentando na hora de ensinar aos mais novos o que é ficção, o que é ficcional, o que é tangível e o que é intangível. E qual é a capacidade artística desse intangível
por intermédio de representações. Esse lenço que está aqui na minha mão, vocês não podem pegar. Na frente de vocês, na tela do computador, do tablet, da Smart TV de vocês, esse lenço aqui é apenas uma representação. Ele representa um lenço para vocês. Mas o lenço de verdade, vocês vão ter que vir até a minha casa para eu mostrar para vocês poderem ter o lenço na mão. Por enquanto, é apenas uma representação que está na tela da TV de vocês, por exemplo. E é essa representação que faz parte do componente artístico daquilo que você quer criar. Esse é o espaço da ficção. Só que para isso, a partir dos lares, e não são todos os lares que têm esse talento, não são todos os papais e mamães que têm esse talento, de ensinar a criança o que é tangível e o que é intangível. O que é mundo secular, o que é mundo espiritual. Que muitas vezes o mundo espiritual é muito mais tangível do que o mundo secular. Podem acreditar. Acontece cada coisa no mundo da crença, no mundo da religião, no mundo da fé, que é mais concreto e impossível. Aliás, ultimamente anda acontecendo coisa muito mais tangível do que intangível, tá? Não vamos... No dia 6, talvez a gente entre um pouco nesse campo aí, tá? Mas quando papai e mamãe dentro de casa não têm o hábito de ter a coleção de CDs, ter a coleção de quadros, ter a coleção de gravuras, ter a coleção de livros, ter a coleção de alguma coisa que mexa com representação, símbolo e representação, que é aquele cerne da arte, e obviamente do fazer artístico de todos os artistas, é na representação, é símbolo e representação. Até a psicanálise trabalha com isso. Você está tirando da criança a capacidade dela de desenvolver, principalmente, a imaginação, a imagem, o imagético. Aí você empurra essa falta de educação para a escola. O sistema escolar, muitas vezes, está a fim de fazer panfletagem, não está a fim de educar ninguém. Até mesmo porque os sistemas políticos não gostam de liberdade, ou não gostam de educação emancipatória. É o sonho de toda escola, é o sonho de todo papai, é o sonho de toda mamãe, botar numa escola com excelente educação para o meu filho, para que meu filho tenha uma emancipação, tenha uma educação emancipatória, para que ele desenvolva o espírito crítico. Vocês realmente acreditam que um senador da República vai querer uma população com espírito crítico? Sim, porque se a população tiver espírito crítico, não tem mais Senado Federal. Ou o sujeito andar na linha ou vai entrar na burdoada. Vocês realmente acham que um deputado federal está muito interessado em educação emancipatória para toda a população, em especial os que passam por privação? Todos eles emancipados, com uma capacidade cognitiva absurda e um senso crítico, desculpe o palavrão, gente, mas do ser, né? Do cacete. Vocês acham que eles realmente estão interessados nesse tipo de coisa? Então, não. Logo, o sistema escolar começa a falhar, porque todo mundo quer ocupar o sistema escolar para fazer panfletagem, fazer propaganda do seu ponto de vista particular, individual, e tentar transferir esse meu ponto de vista sobre a literatura ou meu ponto de vista sobre o partido político A, B, C, D, E, para que isso se massifique para todos. Democracia. Você acha que o sistema escolar tem interesse? E eu estou falando do sistema escolar público e o particular também. O particular também entrou nessa. Não vai, não. Você está pagando uma nota preta de escola e a escola está metendo um panfletarismo louco. Então é propaganda. Vai se preocupar com propaganda dentro do sistema escolar? Foge a cognição. A pessoa já não consegue mais diferenciar o que é tangível, o que é intangível, o que é de fato um livro biográfico ou um romance literário, que é completamente uma invenção, uma inventice, etc, etc. Já não consegue mais fazer essa diferenciação. E diante das injustiças, principalmente se você passa por profundas privações, diante de tanta injustiça,
É a falha que os homens no mundo secular têm de fato promover a verdadeira justiça. O que te sobra? Deus. Vamos desenvolver isso legal no dia 6, tá, gente? Porque de repente você crê na justiça de Deus, mas de repente está te faltando esse traquejo de saber que isso aqui é uma obra de ficção. Muito me ofende, dependendo do conteúdo e do tom, muito me ofende, mas é uma obra de ficção. Para essa obra de ficção, poderei ter essa reação, que não inclui, por exemplo, assassinato. De jeito nenhum. Todos nós temos liberdade de expressão para expressar o que bem entender. Só que se eu chegar num editorial aqui, escolher uma determinada, por exemplo, uma determinada religião, seja ela qual for, e começar a utilizar palavras de baixo calão contra os, os profetas e o Messias daquela religião, do líder espiritual daquela religião e das pessoas que professam aquela religião, o que vai acabar acontecendo? O que hoje a maioria das pessoas chama de discurso de ódio, porque de fato você errou no tom. E aí, se eu chego e fico falando mal dos budistas, tem muitos amigos budistas, diga-se de passagem, e eu começar a falar mal que Siddhartha Gautama era isso, aquilo, outro, e começar a inventar um monte de mentira, um monte de falsidade, tentar destruir a imagem de Siddhartha, e que budista é isso, budista é aquilo, mas é meio óbvio que os budistas, na hora que me encontrarem na rua, vão me encher de bordoada. Quando você tem uma determinada religião que, entre aspas, engorda, que não é tão pacífica assim, o que você esperaria? Temos o direito à liberdade de expressão? Temos. Mas espera o editorial do dia 6. Tá bom, gente? Espera o editorial especial, véspera de feriado, que lá vai ser 1h e 40. Tá bom? E aí a gente desenvolve direitinho esse assunto. Tá? Vamos deixar um pouquinho para lá. Mais pro dia 6. Tá bom? Gente, para finalizar aqui, avisando vocês todos que estamos aqui pensando no nosso poderia chamar de podcast, sim. Estamos fazendo alguns testes aqui para termos o nosso podcast do The Talk, tanto no Deezer, é uma empresa francesa, Deezer, tá, gente? Não é Deezer, é Deezer, pela pronúncia francesa chique. Tanto no Deezer, como no Spotify. Então a gente está fazendo alguns testes aqui para a gente deixar os canais com esses editoriais, a parte de áudio do editorial disponível para vocês no Spotify ou no Deezer, nos streams de áudio disponíveis aí que vocês possam curtir. Gente, voltaremos a esse assunto no especial de feriadão do dia 6 de setembro, véspera de feriado. Os nossos especiais de véspera de feriado estão de volta no segundo semestre, comemorando esse ano de editoriais. Que vocês tenham um excelente final de semana junto aos seus queridos, junto às suas queridas, junto aos seus amados e junto às suas amadas. Também aqui na torcida de que nada de mal aconteça e a pronta recuperação do romancista britânico Salman Rushdie. Tá bom, gente? Semana que vem estamos de volta. Um super beijo para vocês e até a próxima sexta.